Legal, show. Eu queria, antes de dar a introdução aqui, eu queria ler a palavra. Você pode abrir comigo em Lucas 15, versículo 11. Hoje eu quero compartilhar com vocês, acho que é a parábola mais conhecida da Bíblia. Acho que você já deve ter visto milhões de pregações em cima dela. E, no meu ponto de vista, essa é a parábola mais completa. A mais completa. Porque dá para você estudar, esmiuçar, pedir para o Espírito Santo te revelar, usar todo o conteúdo, desde uma vírgula dessa parábola, e eu creio que ela vai falar com a gente. É a parábola do filho perdido ou do filho pródigo. Eu queria ler com vocês. A palavra diz assim: Jesus continuou ensinando. E ele disse assim: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi por uma região distante e lá desperdiçou bens, vivendo desfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com uns dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçados nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Amém? Hoje é o Dia dos Pais. Como é que foi o Dia dos Pais hoje para você? Foi legal? Passou um tempinho aí com seu pai? Tempo bom, né? Essa semana, um pouquinho antes do Dia dos Pais, minha esposa, acho que foi na quinta ou na sexta, não sei. Ela acordou bicuda. Eu não sei, e para você que não é casado, talvez você não entenda essa expressão. Mas quando sua esposa acorda bicuda, quer dizer que alguma coisa você fez que você não se tocou ou deixou de fazer. E aí sobrou para ela fazer, né? E aí, na quinta, ela me chamou, né, para a gente ter uma conversinha. E foi uma conversa bem legal, onde ela falava e eu escutava. É assim? Não, tô errado? Aí depois, quando eu ia pensar e falar, ela falava mais um pouco e eu escutava mais um pouco. Só que a última palavra é sempre do homem. Eu não sei se na sua casa é assim, mas na minha a última palavra é minha. Perdão, eu errei e vou melhorar.
E foi muito bom essa conversa que a gente teve, porque Deus começou a falar algumas coisas comigo. E aí depois na sexta-feira a gente teve um encontro aqui com os pais, né, das crianças. A gente está fazendo alguns encontros que a gente estava divulgando, né, para a gente ter um tempo com os pais aqui. Porque existem muitas coisas na criação de filhos que nós temos errado. Nós tivemos um tempo aqui. Depois desse tempo o Senhor começou a falar muito no meu coração algumas coisas. E aí eu lembrei de um dia que minha mulher falou uma frase, né? No tempo que a gente teve com os pais. E aí eu me lembrei um dia que eu estava no mercado. Não sei você, mas lá em casa, quem faz o mercado sou eu. Mercado, feira, sou eu que faço. Por quê? Por que a Carmen não faz? Porque eu gosto. Eu gosto de ir comprar, fazer, empurrar carrinho, ver preço. Eu gosto. É algo que, desde que a gente casou, há 18 anos atrás, eu comecei a fazer. Porque ela trabalhava e eu comecei a fazer. E até hoje eu faço. Sou eu que faço as compras em casa. E aí eu lembro que eu estava no mercado. Aí tinha uma barraquinha lá. E tinha uma moça lá dando uma amostra grátis. Sabe do quê? Você já comeu Nutella? Já? Eu digo em casa que Nutella é bom até no feijão. Você é doido, Nutella é bom demais. Você já comeu ovo maltine? Já? Já comeu os dois junto? Mano, essa mulher tava lá, eu esqueci o nome mas a mulher tava lá passando, era uma pasta de ovo maltine, que é tipo uma Nutella, eu esqueci o nome. Tava passando, entregando amostras grátis, para que a gente pudesse comer, né, e depois comprar o produto. Quando eu coloquei aquilo na minha boca, gente, mas foi uma explosão de sabor. Que eu falei, mano, isso aqui é o dedo de Deus. E até hoje em casa a gente chama de dedo de Deus a parada. Só que é caro, se a Nutella é caro, imagine o ovo maltine com Nutella. E isso é muito interessante porque essa daqui vai ser a minha pregação hoje. O tema vai ser amostra grátis. A paternidade que aponta para o céu. Por que amostra grátis? Sabe por quê? Porque a paternidade terrena, ela não é um pedacinho. A paternidade terrena ela não é um bolo inteiro, mas ela é um pedaço. Ela é uma amostra grátis do que é a paternidade perfeita de Deus. E Jesus contou a parábola do filho pródigo justamente para nos revelar o coração do Pai. E essa história, essa parábola que a gente leu, ela não é apenas sobre um filho rebelde, mas ela é sobre um pai que ama, que espera e que perdoa. E aí o que eu quero falar com vocês aqui hoje são 3 características desse pai que eu observei aqui na parábola, que revelam como nós, pais terrenos, podemos ser uma amostra grátis do Pai Celestial. E aqui que está a chave. Sabe por quê? Porque essa palavra ela pode ser muito direcionada para você que é pai. Para você que hoje tem essa posição. Mas essa palavra também pode ser voltada para você que ainda não é pai. Que você é filho. Por quê? Porque talvez essas características o seu pai não executou com você, não fez com você, não passou com você, não derramou sobre a sua vida. E sabe o que é o mais interessante na vida cristã?
que mesmo a gente não ter recebido algo, nós podemos oferecer. Sabe por quê? Porque nós temos a graça de Deus sobre nós. Amém? E tem uma outra parte, porque a amostra grátis que a gente vai conversar aqui hoje tem a ver com responsabilidade. Repete comigo, responsabilidade. A partir do momento que eu e você aceitamos Jesus, nos tornamos filhos, nós aceitamos uma responsabilidade para com o nosso Pai. E eu quero te dizer uma coisa, não é só os pais que derramam paternidade sobre os filhos, você sabia? As mães também derramam paternidade sobre os filhos. E deixa eu te dizer uma coisa, muito antes de ser pai, muito antes de ser casado, eu já derramava paternidade sobre os meus amigos. Eu já derramava paternidade sobre os adolescentes que um dia eu liderei. Então eu quero aqui ministrar ao seu coração que essa palavra tem a ver com identidade, com aquilo que nós precisamos de uma vez por todas entender para poder avançar em Cristo. Amém? E eu quero trazer aqui para você 3 pontos. É algo bem rápido e pontual. O primeiro ponto, eu vou focar aqui no versículo 12, que diz assim: o filho mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Se tem uma palavra que quando eu virei pai, eu ouço diariamente, é: Pai, eu quero. Não é? Pai, eu quero. Essa passagem mostra um pai que dá liberdade. Sabe por quê? Porque o pai, ele não aprisiona o filho. Um pai, ele respeita a decisão, mesmo sabendo que haveria dor e perda. E se tem uma coisa difícil, é você respeitar uma decisão do próximo, sabendo que aquilo vai trazer dor e perda para ele. Porque o que naturalmente a gente faz? Não sei se é assim com você, mas é assim comigo. É assim com os meus filhos, é assim com meus amigos, é assim com meus liderados. Aleluia. O Thiago chegou na aeronave. É assim com os meus pastores. Quando eu vejo que alguém vai tomar alguma decisão e que vai se lascar, qual que é a primeira coisa que você faz? Não faz isso. Não. Você quer dar uma ordem, né? Pelo amor de Deus, Gustavo. Não vai por esse caminho, não faz. Não sei o quê, tal. E sabe uma coisa que eu sempre falo para os meus amigos pastores? Eu falo que se tem algo que eu me preocupo em ser pastor, é não atrapalhar Deus. Porque às vezes eu acho que a gente atrapalha tanto Deus na vida das pessoas. Sabe por quê? Porque a gente não consegue enxergar o processo da pessoa. E às vezes Deus só quer que a gente não atrapalhe. Só que é muito difícil quando a gente ama. Não é verdade? Quando a gente ama alguém e você está vendo alguém indo por um caminho que vai dar ruim, é muito difícil. Ele foi embora. Ele falava, tá tudo em ordem. Aí o pastor Oliver tá na casa, então tá de boa.
A paternidade saudável, ela entende que os filhos não são propriedade, mas herança a ser cuidada e depois liberada. E quando eu falo aqui de pai e de filho, sabe o que às vezes acontece entre nós? Muitos de nós temos alguns filhos espirituais também, não é verdade? São aquelas pessoas que a gente leva a Jesus, que a gente lidera, que a gente junta. E muitas vezes a gente acha que as pessoas são propriedade nossa. E aí quando você vira pai, você quer tanto não deixar seus filhos passarem algumas coisas, que você acha que seus filhos também são propriedade sua. Eu estou nessa fase agora, gente. Minha filha fez 15 anos. Tá linda. Esses dias eu estava conversando com a Carmen, que já está na hora de eu começar a liberar ela para pegar metrô, ônibus, dar roupa, sabe? Sair. Você não sabe a dificuldade que é nos dias de hoje, você, como um pai, fazer isso. Mas ela não é propriedade minha. Eu preciso entender que ela tem um pai. E eu preciso ser a amostra grátis desse pai do céu aqui na terra para ela. E sabe uma ilustração que eu trago? A ilustração que eu trago é, não sei se vocês já viram os filmes, Pombo Correio. Já viu Pombo Correio? Você vai lá, coloca uma mensagem no Pombo Correio e você solta, né? Eu sempre via nos filmes. Aí depois esse Pombo Correio volta. E eu ficava, mano, o treinamento deve ser animal, né? Porque é um animal. É um animal que foi feito para voar. Ele está preso numa gaiola. Quando você solta, ele vai. Só que ele volta. E o pombo, ele volta, sabe por quê? Ele volta por uma escolha. Ele volta porque ele tem um lugar de confiança, ele tem um lugar de alimento, ele tem um lugar de cuidado. E aí quando você solta ele, ele volta. E é exatamente isso. É exatamente essa confiança que precisa existir entre pai e filho. Essa confiança de sempre voltar. Sabe por quê? Porque pais que controlam em excesso criam filhos que fogem. Mas pais que dão liberdade com amor criam filhos que voltam. Eu não sei como foi a sua criação, mas eu já atendi muitos homens da minha idade que não falam com os próprios pais, porque foram criados com controle excessivo. Mas a gente não pode confundir liberdade com abandono, porque liberdade não significa abandonar. Olha o segundo ponto aqui que o pai da parábola nos mostra no versículo 20. Estando ainda longe, seu pai o viu voltando. Jesus falou de um pai aqui que espera com esperança. A palavra de Deus diz que o homem viu o filho de longe voltando. Ou seja, o pai estava olhando todos os dias para o horizonte. Todos os dias ele estava esperando. E esperar não significa ficar parado. Esperar significa orar, significa crer, significa manter o coração totalmente aberto. E é assim o coração do nosso Pai. Deus também espera pacientemente quando eu e você nos afastamos. E Ele nos dá um tempo para que a gente possa voltar.
Teve uma vez que eu atendi uma mãe que o filho dela tinha saído de casa. Não é que se revoltou, o pai já tinha abandonado, mãe solo, e o filho deu linha. E um dia ela me falou que ela mantinha o quarto do filho arrumado durante todo o tempo que ele ficou fora, esperando que ele voltasse. E ela falou que ela falava para ela mesma: ele vai voltar, e quando ele voltar, ele vai ter aqui um lugar preparado para ele. Deixa eu te falar uma coisa para você que é pai. Pais cristãos devem preparar mais o coração do que o discurso quando o filho volta. Sabe por quê? Porque o acolhimento sempre vem antes da correção. Você que é solteiro, tem muitos amigos que às vezes se desviam, vão embora. Não é tempo de você falar mal desses amigos. É tempo de esperar com esperança. É tempo de orar. É tempo de semear. É tempo de enviar uma mensagem. E quando ele voltar, porque ele vai voltar, ele precisa ser acolhido antes de você dizer para ele: eu não falei? Eu não falei que isso ia acontecer? Quando um filho retorna, vem um momento que revela de forma mais clara o coração de Deus nessa parábola. E entra o terceiro ponto. Cheio de compaixão, o pai correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Eu não sei se você sabe, mas na cultura judaica, o homem maduro, o pai de família, ele não corria. Porque correr, fazer as coisas na agitação era algo indigno. Mas esse pai aqui da parábola, então você imagina Jesus contando isso, aquela parábola. Como as pessoas se sentiram naquele momento. Ele ignora todos os protocolos e sai correndo para receber o filho. Porque o amor, ele é mais rápido do que o orgulho. E quantas vezes nossos filhos erram com a gente? Quantas vezes nós erramos com os nossos pais? E o nosso orgulho nos incapacita de pedirmos perdão, de nos reatarmos, de deixar aquele gostinho de amostra grátis para as pessoas. E olhando para esse texto, toda essa corrida do pai para receber o filho, ela aponta para Cristo. Cristo que veio ao nosso encontro, atravessando a distância causada pelo pecado. A cruz é Deus correndo atrás de nós. Não esperando que eu e você nos aproximamos primeiro. Ele não esperou que eu e você corrêssemos atrás dele. Ele enviou a cruz, ele enviou o filho dele para a cruz, para dizer que ele, o nosso pai,
está correndo atrás de mim e de você. Pais que correm para perdoar os seus filhos mostram a eles que a porta da graça sempre está aberta. O pai dessa parábola aqui, ele é um reflexo do Pai Celestial. E nós, como pais, como cristãos, eu e você, nós somos chamados a sermos amostras grátis do amor de Deus. Não perfeitos, porque não somos, mas precisamos ser sinais visíveis da sua bondade. O amor que damos hoje, completando aqui a frase que o Panda me deu antes de pegar o microfone, é um aperitivo do banquete eterno, para que nossos filhos e as pessoas possam experimentar Cristo. Vou pedir para o Silão subir aqui. E essa foi a palavra que eu trouxe para você. Uma palavra que para mim, no meu coração, pesa. Pesa porque eu tenho olhado para mim, me olhado como pai, me olhado como marido, me olhado como filho, me olhado como um profissional, me olhado como um amigo, como um pastor. E eu tenho me perguntado, eu tenho sido uma amostra grátis do meu Pai que está nos céus para com aqueles que eu tenho relacionamento? Será que as pessoas enxergam um pequeno Cristo? Será que o contato que eu tenho com as pessoas fazem elas provarem um pedacinho do céu? Isso tem a ver com a identidade. Isso tem a ver com a nossa missão. Isso tem a ver com a responsabilidade que eu e você tem. Às vezes a gente tem vivido uma vida, deixa a vida me levar, sabe? Você tem noção que por você carregar o nome de Cristo, por você carregar esse sangue real, esse sangue que foi derramado sobre você, tudo que você faz é diferente? Já parou para pensar? Cada movimento que você faz em fé pode gerar coisas que você nem espera. E por que eu e você temos feito tantas coisas? E que por vezes não tem demonstrado quem o nosso Pai é. Gostaria que agora você fechasse seus olhos.